A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. E mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver aí, no metrô, no trem, no ônibus, no Uber, no táxi, para que possamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus, naquilo que Deus me deu nesses dias a qual eu estava lendo 1 Samuel, e eu quero compartilhar com os irmãos, ou com você que é simpatizante da palavra de Deus. Quero compartilhar esta passagem bíblica com você, em nome de Jesus. Como todos sabem, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Desde já eu já peço para você dar o seu joinha, o seu like, né? Aí, fazer o comentário após o vídeo ou o assunto. Você pode comentar, porque isso vai estar nos inspirando, né? Para a gente fazer mais vídeos. O like é para você dizer para o YouTube que o canal tem relevância, para que esse canal possa alcançar outras pessoas, porque o objetivo do canal Comunidade dos Discípulos é ganhar almas para o reino de Deus, é fazer o trabalho para o reino de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Bom, meus queridos, vamos orar, pedir a Deus a sua ajuda, a sua direção, para que a gente não fale de nós mesmos. Pai Santo e querido, nesta manhã estamos na Tua presença, em nome de Jesus. Pedimos Tua graça, Senhor, Tua direção, no assunto a qual, Senhor, nós iremos abordar. Fala conosco, ó Pai, fala com cada vida que estará ouvindo, que irá ouvir esta mensagem pela manhã, pela tarde, à noite, nas madrugadas. Que o Senhor possa falar ao coração de cada vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Deus é maravilhoso, Deus é bom, e nada melhor do que estar na presença de Deus. Aleluia. Apesar de tudo, apesar das dificuldades que nós enfrentamos na vida, né? Sejam elas de financeira, na área da saúde, emocional, Deus é bom. Aleluia. E a igreja precisa estar orando. Tempos bons eram aqueles em que a igreja se reunia, né? A família, dentro de casa, para orar, para louvar, para engrandecer ao Senhor, para buscar a presença do Senhor. Eram bons tempos aqueles em que havia muitas famílias, em que as pessoas, os familiares se reuniam, em que as pessoas davam crédito à palavra do crente, né? Em tempos em que nós éramos bem vistos pelas pessoas, mas estamos vivendo hoje situação tão difícil, né? É crente matando crente, é o marido de crente matando a esposa, é a esposa traindo, enfim, são pastores aí abusando de crianças, misturado com coisas erradas, praticando o que não presta, né? Pregando ódio, divisão. Tudo isso porque em busca de vantagens, em busca de ter melhora para si, né? Porque na verdade quem sofre mesmo é o povo pobre, é aquele que não tem nada, é aquele que é trabalhador, né? Que vive todo dia na labuta, sofrendo, que acorda 4, 3 horas da manhã para sair, para pegar 2, 3 ônibus, para chegar ao trabalho, e depois pega mais 3 para retornar para casa, para chegar em casa quase de madrugada, e muitos desses são crentes, né? E a gente vê aí que infelizmente muitos pastores envolvidos em coisas erradas, né? E só a misericórdia de Deus. Precisamos, igreja, orar,
pedir a Deus perdão dos nossos pecados, nos humilhar diante do Senhor. Precisamos expurgar do nosso coração o que não agrada a Deus. Aquilo que não tem agradado a Deus, devemos lançar fora. Devemos fazer uma pergunta: o que tem acontecido com a igreja do Senhor? O que tem acontecido com a igreja que outrora, no passado, preservava pela família? Hoje em dia, se você pega a família de um ímpio e de um cristão, é quase a mesma coisa, é briga, é desordem, é o marido batendo na esposa, é o ciúme constante. Isso tem feito muito mal à igreja. Muitas famílias aí estão sofrendo. A igreja é para fazer a diferença. Aleluia. Bom, mas vamos aqui à palavra de Deus, é o que interessa, que está em 1 Samuel. Aleluia. No capítulo 17, eu quero ler este capítulo para a gente entender alguma coisa. Esse capítulo vai falar da guerra de Israel contra os filisteus. Aleluia. Quando os filisteus se apresentam ali contra Israel e eles insultam Israel, né? Eles têm um guerreiro muito forte, Golias, e Golias então afronta a Israel. Israel fica amedrontado, Saul não tem coragem de sair para ir à guerra, para enfrentar Golias, e toda a sua guarnição, todos os seus soldados também se intimidam com Golias. Mas veja bem o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler esta questão toda para a gente entender. A gente vai entender também o motivo porque Saul não saiu para pelejar contra o filisteu. Diz assim a palavra de Deus: e os filisteus se ajuntaram às suas forças para a guerra e congregaram-se em Sucote, que está em Judá, e acamparam-se entre o Sucote e a Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso das couraças de 5.000 ciclos de bronze. E trazia caneleiras de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, a ponta da sua lança de 6 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saireis a ordem da batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha até mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais os filisteus: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes dos seus 3 filhos, que foram
a guerra Eliabe, o primogênito, segundo Abinadab e o terceiro Sama. E Davi era o mais jovem, e os três mais velhos seguiram a Saul. Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos uma efa desse grão tostado, e 10 pães e couve, e leva-os ao acampamento para seus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva-os ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos para ver se vão bem, e me tragas uma prova de que estiveste com eles. Estava Saul e ele, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com a guarda, carregou-se, partiu com Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, em fileira contra a fileira. E Davi deixou a carga que trouxe da mão do guarda da bagagem, e correu até ao lugar da batalha. E chegou e perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquela palavra, e Davi ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque o temiam grandemente. E diziam aos homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu com afronta a Israel, há de ser, pois que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquele homem, assentou-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa deste teu servo, por causa dele. Teu servo irá a peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e homem de guerra, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava ovelhas de seu pai, quando um leão ou um urso o tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, o feri e o livrei da boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe na mão a barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor te livrou das garras do leão e a do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi:
vai, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Saul a Davi: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquele de sobre si. Então tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras de ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia e lançou na sua funda e foi chegando ao filisteu. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe falava, ele levava o escudo ia diante dele. E olhou o filisteu e vendo Davi o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoa Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará a minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje como aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não a espada nem a lança, porque o Senhor é a guerra, ele vos entregará na vossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar com o filisteu. E Davi pôs na mão do alforje e tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, pôs-se sobre o filisteu, tomou sua espada, tirou-a da bainha e o matou. E cortou com ela a cabeça. E vendo então o filisteu que o seu companheiro era morto, fugiram. Aleluia, glória a Deus. Eu vou adiantar aqui, meus queridos. E as mulheres dançando cantavam, respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito com aquela palavra, pareceu mal aos seus ouvidos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe faltava senão só o reino. Desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão com os outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul tirou com a lança, dizendo: encravei Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Glória a Deus. Até aqui. Louvado seja Deus. Meus queridos, nós lemos um texto a qual vai falar de uma batalha que estava havendo entre os filisteus e Israel. E os filisteus, eles tinham um campeão, um soldado, avantajado, alto, de quase 2 metros, E ele afrontou o Deus de Israel, ele afrontou os soldados, ele afrontou o rei Saul, e eles ficaram com medo. Eles não tiveram coragem de partir para cima
de Golias. E Davi, que estava ali por ordem do seu pai, porque foi levar alguns mantimentos para os seus irmãos, porque seu pai pediu. Davi ouve então aquela afronta e Davi se indigna e alguém diz para Davi: olha, aquele que vencer esse soldado, o rei Saul vai dar a filha dele em casamento e vai lhe dar algumas riquezas e isentar os seus pais de impostos. Os irmãos de Davi acharam que Davi estava ali, né, rindo, caçoando deles. Davi, então, ao ouvir aquelas afrontas, ele diz, né, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Os soldados ouviram aquela palavra, comentaram com Saul. Saul manda chamar Davi. E Davi vai dizer, olha, eu vou lá, não precisa você ir, rei. Não precisa mandar ninguém, eu vou. E Saul diz para Davi, olha Davi, você não tem experiência de guerra. Aquele soldado Golias, ele é um soldado experiente, mas você não tem uma mínima experiência de guerra, de luta, de batalha. E Davi indaga para ele, olha, havia um leão e o urso e eu matei os dois. Deus me deu os dois na mão e eu matei. E aí Saul, ouvindo isso, Saul, então vai, veste aqui a minha armadura, coloca aí. Mas Davi não tinha experiência, não tinha o hábito de estar com a armadura, né? Seu corpo ainda não suportava o peso da armadura, ele não tinha essa experiência de estar numa batalha. E ele então entrega a armadura de Saul e vai apenas com uma funda, 5 pedras, diante de um gigante, de um homem de guerra. Davi vai ali no nome do Senhor Jesus. Aquele soldado filisteu experiente, vendo Davi apenas com um pau, um cajado, umas pedras, um alforje, ele diz, porventura sou eu algum cão para tu vires comigo com pau e pedra? E ele diz que vai entregar a Davi as aves, né, de rapinas. E Davi diz para ele, olha, você vem contra mim com pau, escudo, com lança, escudo, espada, mas eu vou contra ti em nome de Jesus. E então se dar a batalha, Davi pega uma pedra e a pedra acerta na fonte, né, na testa desse gigante filisteu. Segundo alguns historiadores, havia uma fenda nesse capacete desse gigante. E a pedra foi justamente ali, naquela brecha que tinha, naquele capacete, e Saul então cai, né? Desmaia com aquela pedrada que ele levou da funda. Porque, meu irmão, não foi uma pedrada simples de uma mão humana que foi jogada, mas havia ali o poder de Deus, de maneira que aquele filisteu, aquele gigante cai. E Davi então pega da própria espada do gigante e o decapita, né? Arranca a sua cabeça. Com isso os filisteus fogem e vão embora. E aí depois há uma festança ali em Israel e as mulheres começam a dizer, né? Elas falam que Davi, elas dizem que Saul, né, feriu milhares, porém Davi 10.000. E Saul fica magoado, despeitado, ressentido com esta palavra, com esse cântico com que elas falavam. E ele, a ponto dele chegar e dizer que a única coisa que faltava para Davi era o reino. E a partir deste momento, Saul passa então a perseguir a Davi, a querer tirar a vida de Davi. Davi que outrora livra o povo, né, Israel, de ser morto pelos filisteus, porque
Todos eles ficaram ali com medo. Saul, sendo líder, sendo rei, não teve coragem, não teve atitude de ir até Golias e enfrentar Golias. Não, ele simplesmente ficou acolhido ali. E os seus soldados também ficaram acolhidos, porque ninguém teve coragem de ir enfrentar a Golias. Mas Davi chega ali, um jovem sem experiência, e derrota um homem experiente de guerra, pelo poder que há no nome de Jesus. Mas o que fez com que Saul não tivesse essa ousadia a qual tinha Davi? Se nós olharmos alguns textos anteriores, a gente vai ver que Saul, lá no capítulo 4, do verso 9 de 1 Samuel, Saul, ele vai sacrificar. Samuel manda ele esperar. Porque havia outra batalha, sempre estavam pelejando contra os filisteus, mas precisava ele estar ali, esperar a Saul para oferecer o sacrifício, para fazer o holocausto. Precisava esperar Samuel, o profeta Samuel, que era responsável, que era a pessoa que poderia fazer o sacrifício, o holocausto e oferecer a Deus. Mas Saul toma esta posição, sendo ele apenas rei, e estava ainda no processo de observação. E ele vai e oferece holocausto. Ele vai fazer algo que não estava ele designado a fazer, que era apenas para o sacerdote. Como rei, Saul não poderia oferecer holocausto. Era somente isso designado para o sacerdote. E Saul comete então este erro, porque ele vai dizer para Samuel que temeu o povo, que o povo estava ali impaciente. Então ele resolve então fazer, e Samuel fica indignado com ele e diz que o Deus o rejeitara por isso. Em outra passagem, no capítulo 15, Deus dá uma ordem a Samuel, para que Samuel dissesse para Saul matar o rei dos amalequitas e todas as coisas, os animais, as crianças, tudo. Veja o que ele diz aqui. Disse então Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Aí, verso 3. Vai, pois, agora e fere Ameleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Não se perdoe, porém, matarás desde o homem até as mulheres, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Ou seja, era para destruir tudo. Mas o que acontece? Saul, ele vai desobedecer. Lá no verso 8, veja o que diz, 8 e 9. Então tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag
e também o melhor das ovelhas, e das vacas, e dos camelos, e jumentos, cordeiros, do melhor que havia. Não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então ele desobedece a palavra do Senhor. Saul não cumpre com aquilo que lhe foi ordenado. Ele poupa o rei Agag, ele fica com os despojos, mata o povo, e aí, por consequência da sua desobediência, no mesmo capítulo 15, no verso 11, Samuel vai dizer para ele que Deus se arrepende de haver posto Saul como rei. E aí, porque ele não obedeceu a palavra. E aí Deus diz que já tem outro escolhido, um segundo o seu coração. E manda Davi a casa de Jessé a ungir um dos filhos de Jessé. E este filho é Davi. Davi é ungido. É ungido rei. E aí a palavra de Deus vai dizer que um espírito maligno da parte do Senhor passa agora a atormentar a Saul. E aí eles procuram alguém para que viesse aliviar essa perturbação de Saul. E Davi era um jovem que sabia tocar harpa. Davi então é chamado, colocado ali diante de Saul, para que nesses momentos de perturbação ele tocasse harpa e então Saul viesse a se acalmar. Por que Saul não teve ousadia para pelejar contra Golias? Porque Saul estava agora desprovido do Espírito de Deus. Já não havia nele o Espírito de Deus. Por isso ele recuou. Não tinha mais a ousadia, a intrepidez para partir para o embate. Porque Deus já não era mais com ele. Mas o Espírito de Deus estava agora sobre quem? Sobre Davi. E Davi, de forma impetuosa, ele parte para o embate contra Golias e vence. E Saul se sente magoado, ressentido, porque as mulheres faziam um cântico dando a Davi mais proeminência. E aquelas palavras não foram boas aos ouvidos de Saul, a ponto de Saul desejar matar Davi. Davi agora passa a ser perseguido por Saul. Saul quer de qualquer maneira acabar com a vida de Davi. E quantas vezes, meus queridos, nós nos ressentimos com alguém, você no trabalho, você está aí há muito tempo e você não recebe a oportunidade de ter um cargo melhor, e você vê aí alguém que chegou há pouco tempo, mas que tem sido observado, que tem se destacado e toma de repente o seu lugar. E vem no seu coração, meu amado, o ressentimento, a mágoa, o ódio, e você deseja o mal daquela pessoa. Quantos estão assim? Às vezes o coleguinha, o amigo, tem maior destaque e muitos ficam ressentidos porque ver o amigo recebendo algum elogio. Quantos são os pastores, membros antigos de igrejas? Chega um irmão novo na igreja, e esse irmão começa a se destacar ali nas coisas de Deus.
e às vezes tem condição de estar no cargo, não que isso vá salvar, porque cargo não salva ninguém, mas esse irmão começa a se destacar em alguma área da igreja, e às vezes já tem pessoas antigas ali que estavam mornas, frias, mortas, que não faziam o evangelismo andar, mas chega um irmão, chega alguém que começa a se destacar nessa área e começa a inflamar e começa a falar para os irmãos, vamos evangelizar, começa a se destacar saindo para evangelizar nas ruas, tem ousadia para falar. E às vezes os irmãos sentem inveja, sentem ressentimento por esse irmão e tentam matar a fé do irmão, tentam matar o ministério do irmão. Quantas pessoas nas escolas, jovens, têm os seus coleguinhas ali que tiram nota boa, e o outro, por não se destacar, por não estudar, na verdade, tiram notas ruins e ficam ressentidos com um coleguinha e tentam brigar, fazer o mal no trabalho. A inveja, o ressentimento, o ódio, irmão, é um dos piores sentimentos. Quantas pessoas estão assim ressentidas? Com o coração cheio de ódio. Mas nós que somos igreja do Senhor, não podemos deixar que esse sentimento encontre lugar no nosso coração. Temos que procurar orar ao Senhor e pedir para que o Senhor venha tirar, venha expurgar do nosso coração esse sentimento, esse ódio, essa mágoa, este mal que nos faz às vezes odiar. Temos que pedir a Deus o perdão, pedir a Deus para Deus expurgar do nosso coração todo sentimento de ódio. E pelo contrário, devemos nos alegrar com a vitória. O povo, em vez de se alegrar, Saul, em vez de se alegrar, não. Ele ficou ressentido. O seu coração ficou cheio de ódio contra Davi. E Davi vai dizer o que é que ele fez de mal para merecer a morte. Saul agiu de forma traiçoeira. Saul, um rei ingrato. Muitas das vezes nós somos ingratos, irmãos. Às vezes alguém nos ajuda e às vezes a gente fica ressentido porque aquela pessoa recebe às vezes o aplauso mais do que a gente, e a gente já cria no nosso coração o ódio, a mágoa, o ressentimento, quando na verdade nós deveríamos ser gratos, ter um coração grato porque alguém nos ajudou, reconhecer a ajuda que a pessoa nos dá. O povo ali, Saul era para ser grato. Saul era para ser grato a Davi por ter chegado ali e enfrentado Golias. Os soldados eram para ser gratos, era para dizer: olha Saul, olha rei, o senhor está errado. Davi nos livrou de um gigante, nós estávamos com medo. O senhor estava com medo de enfrentar a Golias, mas Davi chegou ali com ousadia e intrepidez no nome do Senhor e nos deu a vitória. Mas pelo contrário, eles se uniram e foram tentar matar a Davi. O único que permaneceu ali fiel a Davi foi Jonatas, filho de Saul. Meus queridos, busquemos a Deus, pedimos a Deus para tirar do nosso coração todo ressentimento,
tudo aquilo que nos faz olhar para as pessoas com raiva, com ódio, com mágoa. Peçamos a Deus para limpar o nosso coração. Peçamos a Deus para nos ensinar a amar e perdoar. Em nome de Jesus. Nós, como igreja do Senhor, temos que estar com o coração limpo, com o coração puro. Aleluia. Para que Deus se agrade de nós. Devemos ter um coração grato quando alguém nos ajudar. Não deixar o ciúme, o ressentimento, o ódio tomar conta. Não achar que a pessoa vai tomar o nosso lugar. Porque é Deus quem coloca as pessoas em tal posição. É Deus quem exalta e é Deus quem abate, irmão. Quem humilha. Saul, como rei, se sentiu humilhado. Porque um jovem inexperiente, sem nenhum treinamento de guerra, foi ali e derrotou um homem experiente de guerra. E Saul, quando ouviu aquelas palavras, deixou entrar no coração o ciúme, a ira, a inveja, o ressentimento, o ódio, de achar porque ele era rei, era ele que merecia ser aplaudido, ser adorado, ter maior eminência. Mas Davi recebe por parte daquelas mulheres que estavam cantando a honra. Muitas das vezes nós não nos alegramos com a honra que o outro recebe. Temos que ter cuidado com isso, meu amigo, para não deixar o nosso coração ficar com mágoa. Temos que nos alegrar quando alguém tem algum destaque, principalmente quando é na obra do Senhor. Temos que orar por aquela pessoa mais e mais ainda, para que Deus venha usá-la mais poderosamente, para fazer com que a obra do Senhor venha andar. Porque Deus é quem escolhe, Deus é quem chama, meu querido. Deus é quem coloca à frente, Deus é quem capacita. Nós somos apenas instrumento da mão de Deus. E quando nós vemos alguém se destacar na obra de Deus, nós devemos adorar o Senhor por isso. Não ficar ressentido com o irmão ou com a irmã, se a irmã canta bem, se a irmã não canta bem, se a irmã tem se destacado no louvor, na pregação. Nós temos que adorar o Senhor e ser grato, porque Deus levanta, é Ele quem levanta. Não ficar com ciúme, não ficar com o coração ressentido. Aleluia. Porque se a gente fica com o coração ressentido, meu filho, então nós vamos dar lugar ao maligno. Então o maligno vai encontrar lugar no nosso coração para ficar entronizado. E nós não devemos deixar. Nós temos que ter muito cuidado para não ser instrumento de Satanás, para não nos sermos usados pelo diabo. Por isso nós devemos orar sempre, pedir a sempre Deus misericórdia e nos ensinar a amar, a perdoar, a se alegrar com quem se alegra, a chorar com quem chora. Aleluia. Saul era para se alegrar com a vitória de Davi, mas o que é que ele faz? Ele deixa o ciúme entrar no seu coração, o ressentimento, a ponto dele tentar desejar matar a Davi, seu próprio irmão. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso semelhante, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aleluia. Porque a vitória não foi apenas de Davi, meu irmão. A vitória foi de todo o Israel. Dentro da igreja, quando alguém vence, a vitória não é só dele, mas é de todo o povo de Deus. Mas o que falta hoje na igreja é a união, é o amor, é a tolerância, é o perdão, é lançar fora
o que não presta, que está no coração. Aleluia. Deus deseja o melhor para cada um de nós. Aleluia. Mas para isso nós temos que nos colocar na posição. Nós temos que nos colocar na mão de Deus. Davi se entregou na mão do Senhor. Ele não foi ali na força do seu braço, não. Ele foi ali no nome do Senhor dos Exércitos. Então nós devemos nos colocar, nos lançar na mão do Senhor. E tudo aquilo que nós devemos fazer de acordo com a vontade de Deus. Porque sendo assim, Ele vai ser conosco. Ele vai nos dar a vitória em tudo aquilo que nós fizermos para a glória do nome dEle, porque é o nome dEle que vai ser engrandecido. Não é o meu nome, não é o seu nome, é o nome dEle. Saul não entendeu que era o nome de Deus que estava sendo engrandecido. Saul achou que a glória tinha que ser para ele. Quando Davi disse, eu vou no nome de Jesus. Davi estava dizendo, olha, o Deus Todo-Poderoso vai me dar vitória e Ele vai receber a glória. É isso que nós temos que entender. E tudo aquilo que nós viemos a ter, a conquistar, não é para a nossa glória, mas é Ele que vai receber a glória. Porque foi através do Todo-Poderoso que nós viemos a conquistar. Foi através do Todo-Poderoso que Davi conquistou. E toda a conquista que nós temos é através do nome do Senhor Jesus. E a glória pertence a Ele. Amém? Que Deus abençoe a você, meu querido irmão. Que Deus abençoe a sua família, os seus negócios, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, meu irmão, de estar perseverando em oração, meditando na palavra, buscando a presença de Deus. Amanhã é dia 31. Ore, meu querido. Ore, né? Ore amanhã, ore dia 1º, dia 2. Não deixe de orar. Busque a presença de Deus. Repreenda o mal na sua vida, na sua família, na sua vizinhança. Peça para Deus abençoar os seus vizinhos. Peça para Deus guardar, livrar de todo o mal. Amém? Em nome de Jesus. Peça para Deus abençoar sua cidade, seu país, o seu presidente, o nosso presidente do Brasil. Peça a Deus para o Brasil ser um país de paz, o Brasil ser um país próspero, para que venha abençoar todas as pessoas, para que as pessoas tenham moradia, trabalho, condição de vida melhor. Amém? Deus abençoe. Se inscreva no meu canal, Comunidade dos Discípulos. Nos ajude, meu querido. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.